Fala, meus maravilhosos! Estou de volta aqui hoje para mais uma dica da nossa disciplina maravilhosa, mais uma dica a respeito de química, falando agora, na verdade, sobre as maravilhosas semelhanças que existem entre os átomos dentro do meu coração, as maravilhosas semelhanças atômicas. O intuito dessa aula, na verdade, é dar umas diquinhas para vocês a respeito de como que tais semelhanças se relacionam e alguns exemplos que são mais marcantes em cada uma delas. E aí eu começo, na verdade, com essa chavezinha, fiz um chaveamento aqui para vocês, para relacionar cada uma dessas similaridades com, na verdade, os números que temos dentro de um átomo. Vamos lá, Sussu! Primeiro, a palavra iso pra gente, na verdade, ela vai designar a ideia de semelhança. Tá? Só para a gente não esquecer, deixar isso bem marcado. Então, semelhança em número de alguma coisa. Em número de quê, maravilhosos? Vamos começar aqui. No caso dos meus átomos chamados isótopos, olha o P lá destacado, maravilhosos. Para destacar para você o número de prótons, tá? A gente vai ter uma semelhança, na verdade, em relação ao número atômico. A grande verdade é essa, são átomos que possuem o mesmo número atômico, só que diferem, por exemplo, em relação ao número de massa. E aí a gente tem exemplos bacanas para destacar, por exemplo, o hidrogênio na forma de prótio, tá? Hidrogênio na forma de prótio, opa, maravilhosos, na forma de trítio e na forma de deutério, H1, H2, H3. Exclusivamente o número de massa que está aumentando. O número atômico ele permanece o mesmo. Inclusive o nosso trítio, né, conhecido aí na verdade também como tritério, é um elemento radioativo muito importante utilizado aí no estudo de radionuclídeos, até mesmo na biologia, no radiotraçamento. Aqui o H2, o famoso, queridos do meu coração, o famoso átomo de deutério, ele é incorporado à água pesada, por exemplo, tá? Então temos aí exemplos interessantes. Podemos falar do iodo também. O iodo, lindos do meu coração, 131, tá? Tem outros números também, lindos, sobre o número de massa do iodo, mas o iodo 131, né, o número atômico dele continua o mesmo, na verdade, só que a massa dele é uma massa maior e ele é utilizado justamente, lindos do meu coração, para fazer exames em radiografias, na verdade, envolvendo aí radiocontraste. Beleza, Sussu? Outra semelhança que temos aqui maravilhosa são os átomos isóbaros. E agora esse A, você vai lembrar comigo que esse A significa o símbolo de massa atômica. São átomos que possuem o mesmo número de massa, beleza? Então a igualdade entre eles se dá, ó, deixa eu só dar uma destacada aqui melhor para vocês, através da massa. A massa que é similar. E aí a gente tem alguns exemplos, né? Aqui como, por exemplo, o cálcio, tá? 40, o cálcio 40, opa, deixa eu destacar aqui para vocês bonitinhos. Temos aqui um exemplo do cálcio 40 versus o potássio 40. Lembra que o cálcio tem número atômico 20 e o potássio 19, mas ambos possuem, na verdade, soma de próton com um número de nêutrons igual, que vai me dar 40. Esses caras aqui, por exemplo, são até utilizados na incorporação de materiais para você fazer ossos artificiais, próteses, tá? Então temos coisas importantes a respeito dos átomos isóbaros também. Vamos lá, a nossa terceira semelhança, os átomos isótonos, lindos do meu coração, vão possuir o que, Sussus semelhantes? Adivinha? Sim, o número de nêutrons. E aí, né, eu posso destacar, por exemplo, o cloro, posso falar aqui, ó, por exemplo, perdão, do cloro 35, né, e número atômico 17, aliás, cloro, perdão, 37 e número atômico 17, como também podemos falar aí do cálcio, cálcio 40, né, e número atômico 20. Se você subtrai 37 de 17, você acha o número de nêutrons igual a 20. Fechou? Se você subtrai 40 de 20, você acha 20 também, então o número de nêutrons é igual. Não existe uma semelhança entre famílias desses caras. Na verdade, a única semelhança que a gente tem aqui é em relação ao número de nêutrons. E, finalmente, os nossos átomos isoeletrônicos. Caras que têm mesmo número de que agora, gente? Elétrons, tá? Então, o número de elétrons
desses caras agora aqui, maravilhosos, são números de elétrons iguais. Então, o número de elétron entre eles é que gera essa igualdade. Então, por exemplo, se nós pegamos aqui o sódio mais 1, comparamos com o magnésio 2+, o oxigênio 2-, os caras não têm o mesmo número de elétrons, porque o sódio possui número atômico 11, então o número de elétrons dele vai ser 10, porque ele perdeu um elétron, na verdade o número atômico do magnésio é 12, só que ele perdeu 2 elétrons, vai ficar com 10, e o oxigênio, na verdade, tem número atômico 8, só que ao ganhar 2 elétrons também fica com 10 elétrons. Então todos esses caras aqui acabam ficando com 10 elétrons na estrutura deles. Beleza? Então todos acabam aí ficando, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, com 10 elétrons na estrutura dele. Beleza? Deles, né? Alguma dúvida, pessoal? Beijos, então. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, tchau!